E hoje nós vamos conversar com a Renata. Ela tem medo de sair e a equipe não dar conta. Oi, Renata, tudo bem? Tá me ouvindo Oi, bem? Carmen. Sim, tô sim. Que bacana. E É, você tá com quem? com meu esposo, E qual é o nome do teu esposo? Luciano. Luciano. Luciano e Renata, muito obrigada pela confiança. Vamos ver como é que nós vamos lidar com essa situação de poder confiar um pouco mais na equipe, né? Primeiro, Sim, agradeço vocês e parabenizo por estar aqui conversando sobre sua empresa, porque muita gente obrigada. acha que o problema é só dos empregados, só dos empregados. Não acha que o problema também é dos empresários. Eu sempre Sim. digo, mude o dono que você muda a empresa, né? Só que Aham. nem sempre o dono ele tem essa disposição de estar aqui com a gente, de estar conversando, de estar, ó, avaliando onde é que pode ser melhor. Mas conta de que cidade vocês falam, do que se trata a empresa de vocês, como é que vocês resolveram ser empresários. Conta um pouco da tua história para que a gente possa contextualizar. Tá. Nós somos de São Paulo, capital. O Luciano, ele é argentino. A gente se conheceu pelo Facebook. E aí ele veio aqui para o Brasil, me conheceu. Nós casamos e estamos até hoje, há 8 anos. Que bom que não era golpe, né? Que bom que não era golpe. Na, Porque às graças, vezes esses relacionamentos virtuais a gente vê na TV que não dá muito certo. Que bom que é sim, um não caso era de golpe. amor de verdade. E Luciana, eu fico Sim, muito feliz que você esteja aqui fazendo as suas empanadas. Na verdade, eu já li, né? Mais ou menos tudo aquilo que você compartilhou com a gente no formulário. E eu sei que é uma empresa de empanadas e eu sim. adoro empanadas. E aqui no Ah, que Brasil legal. só tem o hábito de se fazer aquelas esfirras que é quase que só massa, né? É tão É, diferente. A esfirra da empanada, às vezes o brasileiro acha que é a mesma coisa, mas não sim, tem mas não. nada a ver. E a É empanada diferente. é fantástica, fantástica. Eu só lamento de vocês não entregarem aqui no interior de São Paulo, senão eu já Ah, ia fazer a minha encomenda ainda, de ainda, empanadas, mas logo, porque logo a quando gente eu vi a entrega. empresa, eu falei, uau, que bacana. E aí, quando vocês começaram, né, com as empanadas, me diga uma coisa, mais alguém, alguém junto? O que que vocês faziam antes? Só para eu ter uma Não, ideia, qual que é o background de vocês? Qual que é a tá. experiência que vocês trouxeram para o negócio antes? Para também eu não falar coisas que talvez possa ser muito básico para vocês. Então, o que que vocês Uhum. faziam antes da empresa de empanadas? Bom, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica. Eu fui gerente de drogaria, aí eu saí, fui trabalhar em laboratório. Eu era propagandista farmacêutica. Ah, E quando eu conheci o Luciano, eu estava afastada por doença. Sou formada em propaganda e marketing. uau, O isso já é Luciano, meio caminho andado, sim, já né? é meio Porque todo mundo diz que a propaganda é a alma do é a alma do negócio. negócio. Então, se você tem esse conhecimento, é meio caminho andado. Sim. O Luciano, na Argentina, ele era caminhoneiro, ele não Uhum. tinha nenhuma experiência com cozinha, assim. O irmão dele, lá na Argentina, fazia empanadas para vender. Só que o irmão dele não deixava ele pôr a mão, porque tinha medo dele Entendi. fazer errado, Uhum. entendeu? Eu adorava Luciano, e quem cozinhar, te né? ensinou a fazer empanadas? Déjame escuchar a ti, porque me encanta escuchar espanhol. Eu sou Carmen, eu necessito falar Um espanhol, por favor. portunhol, mas um portunhol aprendido na rua, né? Fala aí, conta. No hay problema, yo Eu, hice eu adoro. clases solamente 3 meses con un tipo que era de Bolivia, entonces está todo bien. Eu estive cozinhando, trabalhei em rotisserias na Argentina, por um tempo, pouco, que foi o que aprendi, o que me ensinou a cozinhar o básico, né? E depois com minha avó, ela me ensinou, ela é italiana, me ensinou a temperar, a fazer isso, mas foi um hobby. eh, Foi um hobby. Eu gostava muito de cozinhar, aí vinha para aqui e a necessidade me levou a fazer isso.
e deu muito certo. Eu demorei 1 ano e meio em dar certo a massa, tudo, os temperos, as empanadas, porque os ingredientes aqui são diferentes. E foi assim que comecei, foi por necessidade, porque não conseguia a documentação, demorou muito tempo e não conseguia trabalhar, então saía vendendo na rua. E aos poucos foi crescendo, 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 fiquei uns 3 anos e meio na rua Uau, que e bom, história aí bonita! é, É amor mesmo, gente. Essa mulher te segurou Sim, aqui vendendo empanada na rua. Olha só. sim. Ela... Aí, assim, a gente ficou 3 anos e meio na rua, e aí nós tivemos a oportunidade de participar de eventos gastronômicos. E aí nisso deu um boom assim no nosso negócio. Aí foi crescendo, crescendo, e assim, aí a gente contratou a nossa primeira funcionária, que é uma pessoa que eu conhecia desde criança, mas não foi essa proximidade que fez com que eu a contratasse. Foi um outro motivo. E aí, assim, ela trabalhou, se eu não me engano, uns 8 meses e me roubou. Uau, E me roubou. uau. Então é sempre de E onde a gente nem imagina que vai acontecer. exatamente, Uma dou a pessoa com primeira. tanta proximidade. E assim, isso exatamente. é um tema que eu toco muito e as pessoas, elas ficam bravas comigo. Elas falam, não, Uhum, Carmen, imagina, né? É minha sobrinha, é minha amiga, é uhum. minha prima e tal. E não tem isso, gente. A gente tem que ter Não, cautela, seja quem for que esteja na nossa empresa. A gente tem sempre que ter a mesma cautela. E sabe qual o problema que sim. seria de você ter contratado tua amiga de infância? É que Ah, as decisões, enquanto vocês são amigas, é uma. Qual balada a gente vai? Né? Ah, eu quero ir nessa. Não, não quero, quero ir nessa. Né? Sabor da pizza, eu quero esse. Não, não quero, quero esse, não quero. Vocês decidem tudo de igual para igual, né? Quem vai ficar com sim. aquele moço? Ah, sou eu. Não, sou eu. Não sei o quê. Decide tudo Aham, de igual para igual. Mas quando você é a dona da empresa, existe um distanciamento. Não, Carmen, aqui na nossa empresa nós somos todos juntos, todos unidos. Não, não é verdade, gente. Não é verdade. Pode até vir a dar certo uma relação com parentesco. Eu conheço empresas que dão certo, mas não é o comum, é a exceção. aham, A exceção é dar certo. Por quê? Quando você se torna empresário, você tem que pagar o salário. Se vender empanada ou se não vender empanada, você tem que pagar o salário. Se der tudo errado na tua empresa, você tem que pagar o salário. Se de sim. repente tem um vendaval, caiu a empresa, destruiu a empresa, você continua tendo que pagar o salário. Então existe essa diferença entre o empregador e o empregado. O empregador Aham, está contratando o empregado por 44 horas semanais. E essas 44 horas semanais, elas são justamente as horas, né, nas quais ele está trabalhando para o empregador. E só. Passou disso, é hora extra, se ele quiser fazer hora extra. E aí eu te pergunto, você já imaginou, Renata, se de repente tua empresa de empanadas começa a bombar e você começa a abrir franquias e você, entendeu? E daqui a pouco você tá viajando, daqui a pouco você está em Machu Picchu, daqui a pouco você está na Disney, daqui a pouco você está em Paris, e a tua empresa vai bombando, e a tua amiga é tua amiga, ela cresceu junto com você, ela está crescendo junto com a empresa. Ela deixou de ser atendente, passou a ser coordenadora, passou a ser gerente, e hoje ela é gerente e tem um salário de R$ 2.000 por mês, 2.200, 2.500. Hoje ela recebe sobre o lucro da empresa como um todo. Hoje ela ganha 2.700. Mas aham, ainda assim, talvez ela não consiga ter o mesmo estilo de vida que você vai ter. E isso começa a gerar um certo desconforto. Mesmo porque você também não vai mais discutir, né, com ela quem vai fazer o quê. Porque você tem o poder diretivo. Sumiu minha plaquinha de diretor daqui, mas vocês sabem que vocês têm o poder de sim. dirigir a empresa. Eu não sei onde que eu deixei minha plaquinha de diretor hoje, mas você tem o poder de dirigir a empresa.
E aí você não vai estar discutindo com ela que roupa vocês vão usar para sair. Você vai dizer, é assim que vai ser feito. E aqui na nossa empresa não se usa mais celular. E é assim que vai ser feito, né? Então, é diferente. É diferente essa postura. E o que Sim. aconteceu com ela? Depois de algum tempo, ela te Bom, roubou e sim, ela me roubou, ela não era registrada. você sabe que além dela te roubar, ela pode entrar na justiça contra você, né? Sim, sim. Aí a minha cunhada, ela é gerente de RH. Na hora eu liguei para a minha cunhada e a minha cunhada disse exatamente o que você disse e falou assim: olha, é melhor você não fazer nada porque você ainda pode ser processado. Então, a Sim, gente porque como é que deixou, mas você vai assim, entrar na justiça para falar que aquela pessoa que não era tua empregada te roubou enquanto empregada? é, Não tem como. Ela exato. sabia que você estava totalmente nas mãos dela, que você tinha se tornado uma empresidiária. Ela sabia disso, Uhum, que você era empresidiária, era refém nas mãos dela. Porque ela podia roubar, ela podia fazer o que ela quisesse. Como é que você ia tomar uma ação se ela não tinha um registro? Por isso que eu sim. sempre falo, né? Não tem o jeito certo de fazer a coisa errada, né? A coisa errada é um risco muito alto. E Uhum. aí, que mais? Que mais você Bom, me aí conta? eu E fiquei ela assim. voltou a fazer alguma coisa? Você tem contato com ela hoje? Não, 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 já passou os 2 anos, Isso, uns inclusive, 4 anos. já faz bastante tempo, mas assim, eu confesso que eu fiquei traumatizada, sabe? Eu fiquei, sério, eu fiquei traumatizada. Eu falei pro meu marido que eu não queria crescer porque eu não ia conseguir, sabe? Eu não estava conseguindo lidar com essa situação. Mas aí, assim, passou lá assim, um bom tempinho e a gente precisou mesmo, porque assim, eu que ajudava o meu marido a fazer, né? Na Uhum. Na produção. produção. E Carmen, meu marido cozinha muito bem, mas eu sou uma negação. Eu sou uma negação, eu não gosto de cozinhar, então assim, eu tinha como objetivo sair da produção, Uhum. né? E aí a gente contratou, vou falar da mais recente. A gente contratou uma moça, ela era diarista, ela vinha só quando tinha produção e tal, E você sabe mas que basta um dia para ela entrar na justiça e levar toda a tua produção de empanadas de vários embora. anos e você chorar e dizer que você ficou traumatizada de novo e que a justiça está Sim, sempre do lado dos empregados, né? Então eu gosto sempre de ir pontuando à medida que a história avança, porque eu sei, Renata, que isso já está no passado, mas é possível que entre os empresários que estão nos ouvindo essa história seja bastante atual, né? É possível que sim, para eles essa história seja atual. Então a gente já fala para que eles interrompam e cortem logo o mal pela raiz. Nem um sim. único dia a pessoa pode estar na tua empresa sem registro. Agora com o Aham. e-social, então, chegando nas empresas do Simples, lascou. Porque se ela sofre um acidente, ela vai bater na Santa Casa, eles vão entrar no e-social para abrir a CAT desse profissional, que é a comunicação de acidente de Sim, trabalho, de que trabalho. tem que ser em aberta no máximo em 48 horas, e o nome dela não vai constar no e-social. Só aí, essa Uhum. questão já vai gerar uma multa altíssima para a empresa. Então, não tem como a gente fazer a coisa certa da forma errada. Da forma Então, eu errada. sei que para você é passado, mas é possível que para as pessoas eles achem que eles podem contratar diarista. Quem pode contratar diarista são famílias, empregadores domésticos. Eles Ah, podem tá. contratar um jardineiro uma vez por semana. Eles podem Aham. contratar uma faxineira uma vez por semana. Empresa não. Porque a família, ela pode contratar motorista, governanta, babá, porque eles contratam pessoas registradas, claro, e que podem vir a ser diaristas, se necessário for, mas elas não têm lucro na operação. A família não vai ficar Ah, tá. rica porque o motorista está levando as crianças na escola. Não, na verdade Aham. ela já é rica porque ela tem um motorista que leva as crianças na escola, né? Sim. Então, os empregados domésticos não fazem crescer
a família, né, financeiramente. Já os empregados na empresa, sim. Por isso que em empresa não existe diarista, não existe freelance no Brasil. Qualquer pessoa que passe um único dia na tua empresa pode entrar na justiça e ganha com certeza. Ontem a pessoa perguntou, mas como que ele vai provar? Da forma mais besta do mundo. Se ele atendeu uma pessoa, ele leva de testemunha. Se tinha mais uma pessoa na tua empresa, ele leva de testemunha. E ele não tem que provar nada. Na verdade, é você quem tem que provar. Aí você começou com Sim. as diaristas. E aí? Sim, aí é que o meu problema de fato começou. Eu achava que o meu problema tinha sido que eu fui roubada, não. Começou a realmente virar problema aí. Carmen, a gente foi atrás de querer registrar todo mundo. Eu pedi a convenção coletiva, eu li toda a convenção coletiva, eu vi tudo que eu tinha que dar, eu viabilizei isso. Aí fui lá conversar. Nessa época eu tinha 2 funcionárias. Conversar com as minhas funcionárias e falar assim: olha, fulano, a gente vai te registrar, você vai ter direito a uma série de benefícios. Carmen, elas não queriam ser registradas. Uhum. E aí virou um inferno a minha vida. Porque assim, eu dava, por exemplo, almoço. A gente dá almoço. Aí começou a falar que o almoço não estava bom. E assim, era a mesma comida que eu comia. Uhum. Aí começou a reclamar disso. Aí assim, uma começou a influenciar a outra. A que era mediana começou a influenciar a que era muito boa. Uhum. E aí a muito boa ficou mediana para ruim. Uhum. Só que a mediana eu contratei na carteira e a outra não queria ser contratada. E Uhum. eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Eu falei, como assim? Por que será que essa mulher não quer ser contratada? E aí, assim, junta com o começo do benefício do auxílio emergencial. Porque as pessoas queriam ganhar por fora e ganhar o benefício. Aí você E já eu já sou aquela percebe qual é pessoa a que fala índole assim. e quais são os valores dessa pessoa. Elas queriam enganar alguém, seja o governo, seja quem for. Quando uma pessoa, eu estou fazendo a entrevista ou eu faço contato para fazer a entrevista e a pessoa pergunta, é registrado? Eu já reprovo imediatamente. A pessoa Aham, fala, ai, que eu estou recebendo seguro-desemprego, eu posso esperar para ser registrado? Eu já reprovo. Imediatamente, não importa para que cargo seja. É uma questão de índole, é uma questão de valores. Se essa pessoa quer enganar o governo, imagina o que ela não vai fazer na sua empresa. Vai dar nó em pingo d'água. sim, Ela vai dar nó em sim. pingo d'água. Porque se ela já está chegando, impondo as regras dela, ah, eu não quero ser registrado porque eu vou receber o seguro-desemprego. E você acha que você está ajudando a pessoa a receber o seguro-desemprego, que ela tem o direito. Ela não tem o Não tem. direito. Quem paga esse seguro-desemprego sou eu, é a Renata, é todo mundo. Nós pagamos esse seguro-desemprego. E ele é Uhum. voltado para quem está desempregado e não para quem está empregado e quer pegar esse dinheirinho do governo. E talvez as pessoas falem, mas Carmen, o governo é ladrão, o governo é corrupto. Não me interessa. O que ele faz não muda quem eu sou. Não é porque tá todo mundo fazendo a Exatamente. coisa errada que a coisa Eu vou errada fazer começou também. a virar a coisa certa. Todo mundo Aham, faz errado e o errado passa a ser o certo. Não, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí, quando a pessoa quer receber o auxílio emergencial, eu dei muita risada agora, em março, de verdade, a quantidade de pessoas, porque assim, o Carlos, ele é contador e ele fazendo a contabilidade das pessoas, você não tem ideia de quantas pessoas tiveram que devolver o tal do auxílio emergencial. A pessoa é sim, o meu empresário, contador me falou. esposa de empresário, marido de empresária, gente trabalhando, todo mundo pegou o tal do auxílio emergencial. Eu dei risada sozinha, eu falei assim, não é possível que essas pessoas acharam que não tinha ninguém vendo. No que cruzaram-se as informações, eles mal tinham prazo para já fazer o depósito e devolver tudinho para o governo.
E a Então, assim, incertidumbre que a pandemia gerou, porque, por exemplo, eu, por um tempo, não estava conseguindo gás, eu não sabia se ia conseguir trabalhar, se não ia conseguir trabalhar, então, se eu não pegava no começo esse seguro, eu não sabia se ia conseguir continuar trabalhando. Então, se uhum, não pegar no começo, não ia pegar mais. E Porque eu assim, acabei pegando esse seguro. sim, ele, Eu não, entendo, ele mas deu tem pessoas entrada. que tinham empresa aberta, que eram empresários e que estavam faturando. Pessoas que Sim, não, não tem nesse caso, como, sim. não tem como, pessoas inclusive que tinham emprego. E ainda assim, tendo emprego, foi lá e pegou. conseguiram, sim. E depois teve que devolver. Então, eu fico sempre com a pulga aqui atrás da orelha quando a pessoa começa a ser muito espertalhona. Ah, eu dei um jeitinho aqui, eu consegui, eu recebi o seguro. Ah, por que que você saiu dessa empresa? Aí, quando você entrou nessa empresa? Ah, eu entrei 6 meses antes, mas não me registraram porque eu estava recebendo o seguro. Sabe, na entrevista, quando você está fazendo as Sim, perguntas, sim. já me levanta a orelha. Eu já falo, opa, não quero essa pessoa perto de mim. Porque a pessoa que é espertalhona, ela vai querer ser espertalhona em tudo. Ela vai achar que tá tudo bem ela tomar o café da manhã e marcar o ponto antes. Ela vai achar que tá tudo bem ela chegar atrasada. Ela vai achar que tá tudo bem ela ficar falando ao celular. Porque a pessoa que se acha cheia dos direitos vai se achar cheia dos direitos em todas as áreas da empresa. Em É, todas as áreas concordo. da empresa. Por isso que eu fico sempre com a orelha em pé quando eu vejo esse perfil de pessoa e eu já desclassifico já no início do processo da seleção. E aí? Mas eu já te interrompi tanto que eu não estou Bom, nem deixando você contar a não sua história. imagina. É porque eu acho que é É, importante alertar as pessoas. À medida que você vai falando, eu vou pontuando, me desculpa. não imagina. Bom, aí frente a essa dificuldade que eu não conseguia registrar essa moça, eu mandei ela embora. Eu mandei ela embora, paguei ela como se ela fosse registrada. Bom, e aí a minha empresa virou uma bagunça, tá, Carmen? Porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu já venho de uma vivência de gerente, entendeu? Meu marido não. E o meu marido chegou para mim e disse que essa pessoa era indispensável para o nosso negócio e que eu tinha que recontratá-la. Você não falou isso, né? Ele falou para mim, Mas você não ouviu. inclusive, Você falou assim: vai fazer ouvi, empanada. ouvi, Não. Carmen, Você ouvi. não falou, vai fazer empanada. Vai fazer empanada e fica quietinho para eu gostar de você. Vai lá fazer empanada. Vai. Você não falou isso? Carmen, ele disse até que ele preferia funcionário do que eu. não foi tão assim. Carmen, você conhece algum funcionário indispensável? Conheço. A não Aquele que ser não nasceu você? ainda. Assim que ele Bom, nasceu, eu Então, te aviso. meu marido não, ele tem eu uma que é tentei colocar várias indispensável. pessoas no lugar dessa pessoa e não tinha jeito, porque Sim, não você faziam tentou no mesmo colocar várias tempero, pessoas não, eu erradas. padronizei, não sabiam fazer, Como é que foram você várias contratou situações. essas pessoas erradas? Você fez teste com elas, fez entrevista, olhou as redes sociais, você tinha mais de 100 currículos para contratar? Ou elas iam Não, chegando Não, e Carmen, você ia fizemos testando? Carmen, entrevista, não Ia fez nada chegando, você ia disso. testando. fizemos, Casa da Isso, mãe Joana. isso, isso. Ia chegando e ia testando. eu Vai pedi chegando, vai currículo, fiz testando. Olha, uma área de teste é por entrevista, ali. Vai é, entrando, vai entrando. Quem Carmen, mais? ó, Que a próxima. Mas eu entendi. Aí essa mulher voltou. E aí? sim. E aí que ela não foi registrada ainda. Ela o quê? Ela ainda não foi registrada. É ela que manda, né, na empresa. Exato. Ela que E aí, manda assim, na olha, empresa. Carmen, E a ela cada é dia uma que ótima passa. funcionária, entendeu? Ela é uma ótima mesmo, mas assim, hoje eu tô presa, eu sou uma impresidiária, porque Uhum. eu tenho que ter até dedos para falar com ela, para ela não me deixar, porque segundo meu marido, a empresa não funciona sem ela. E eu não quero me indispor mais com meu marido. eu estou tentando que ela comece a ensinar alguém para ela deixar de ser indispensável. E você acha que ela vai ensinar?
Sem certeza disso. A Carmen, troco de ontem eu quê que assisti. ela vai ensinar? Você está A troco pedindo de o lobo não, cuidar das ovelhas. não, O eu vou colocar em lobo, uma posição de mais responsabilidade a ela. Vou tirar de onde ela está, da parte da cozinha, e vou colocar ela, tipo, gerenciando mais a produção no você só está estoque. aumentando o seu risco trabalhista. Você está entregando poder, você está entregando poder para uma pessoa que não pode ter poder, porque ela já está com poder demais. Essa pessoa já tem poder sobre vocês dois. E você está expandindo que ela passe a ter poder também sobre as pessoas que trabalham na empresa. Você só está expandindo o poder dessa pessoa que já está equivocado. Hoje ela tem poder sobre vocês, hoje ela está mandando em vocês. Se você tiver que aplicar uma advertência nela por qualquer motivo, vocês não podem. E se ela entrar na justiça, ela vai ganhar absolutamente tudo. E digo mais, ela vai ganhar inclusive no período que ela não trabalhou para vocês. Porque ela vai falar na justiça que foram vocês que afastaram ela. Ah, eles que pediram para eu ficar em casa esse período. Aí o juiz vai falar, ah, foi? Foi. E aí você vai pagar tudo novamente. As verbas salariais, férias, 13º, fundo de garantia. A cada dia que passa, você está mais na mão dessa pessoa. Se você, além dela ter esse poder de trabalhar na tua empresa, você expandir esse poder para ela mandar nos demais, imagina na cabeça dela quanto poder ela não vai ter. Aí, quando ela entrar na justiça, ela também já vai pedir a equiparação salarial de gerente, porque era ela quem gerenciava. E eu falo, não existe vendedor promovido para gerente. E vocês falaram a palavra gerente? Não existe isso, gente. Se você coloca a pessoa como gerente da tua loja, qual é o próximo cargo? O seu. A pessoa não tem mais para onde crescer. A pessoa precisa crescer dentro do cargo dela. Se ela é uma auxiliar de cozinha, talvez ela seja uma cozinheira 1, cozinheira 2, cozinheira 3. Se ela é uma auxiliar de produção, talvez ela seja auxiliar de produção 1, 2, 3. Se ela é uma vendedora, talvez ela cresça sendo vendedora 1, 2, 3, onde a 3 é líder das demais. Mas você pegar uma vendedora e passar ela para gerente, daqui um ano ela está insatisfeita. E você vai passar ela para quê? Para dona da loja? Daí acabou? Não, Não um tem mais. auxiliar 2, eu queria passar ela. Um auxiliar Então, 2, só que mas que você tenha não mais poder que tem os auxiliar outros, né? 2. Na verdade, você não tem nada. Se ela entrar É. na justiça e falar que ela era gerente, ela chama e alguém falava assim, escuta, de quem que você recebia ordens? Ah, suas. Quem é que treinava você? Ah, é você. Acabou. Ela prova na justiça que ela era gerente e você não tem como provar. E aí ela vai te pedir um salário equiparativo de gerente. Carmen, e o que que eu faço com essa funcionária indispensável? Olha lá, o pessoal está Registro, no sugerindo que, ó, registro? a Elisângela, que é minha aluna, está falando, o Luiz também está falando, convida logo então para ela ser sócia. Já que ela é tão boa assim, coloca ela no quadro societário. Já que você confia nela, já que ela é tão boa, já que ela é tão indispensável, convida ela para ser sócia, coloca um percentual de sociedade para ela. Porque se ela é sócia, como é que depois ela vai protestar a empresa da qual ela é sócia? Eu, eu Mas te- eu vi uma live sua falando para não colocar funcionário como sócio. Não de fachada. Por exemplo, eu tenho um aluno que o pai dele, já falecido, inventou de colocar um empregado como sócio. Mas ele nunca recebeu como sócio, ele sempre continuou recebendo o salário dele, fazendo o horário dele. Ele não é sócio coisa nenhuma. Colocou ele como sócio para não pagar os impostos, para não pagar férias, não pagar 13º. Isso já tem mais de 10 anos. Isso não é ser sócio. A qualquer instante a pessoa entra na justiça e pede tudo de novo. Eu, particularmente, não gosto de ter sócios. Eu tive sócios uma única vez na vida e nunca mais. Nunca mais. Eu não tenho sócio em nenhuma das minhas empresas. Mas esse é o meu perfil. Carmen, tive uma experiência ruim e eu não quero mais ter sócios. Eu prefiro contratar pessoas
E se as pessoas não estão funcionando, não é aquilo que eu imaginava, a gente pode dispensar as pessoas, de preferência, dentro do período de experiência. Eu, Carmen, Carmen, não gosto de ter sócios. Por quê? Ela vai entrar como sócia. Ok. Vocês já investiram nessa empresa há alguns anos da vida de vocês. Ela vai pagar quanto para entrar como sócia? E quais vão ser as atribuições dela? E ela, enquanto sócia, ela também não tem que fazer horário. Nem vocês e nem ela. Mas, e Luiz, não existe terceirização, não existe isso, Luiz, por favor. Você não pode terceirizar uma pessoa, a pessoa ela tem que ser contratada CLT mesmo. A terceirização só pode ser feita por uma empresa de terceirização e também é CLT. Há quanto tempo essa pessoa está com vocês? Há 2 anos, 2 anos 2 anos e meio, quase. quase 3. Na segunda vez? Não, na segunda vez vai fazer, eu acho que 6 meses. uns 6 meses. Se eu contratar ela CLT, você acha que vai resolver o meu problema? Se você contratar ela CLT agora e ela ficar quietinha por 3 anos, resolve? Por 3 anos. Todo o Então, período que ela trabalhou com você. Todo o minha período. intenção é ver se você Se foram concorda. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ela tem que ficar quietinha por 3 anos e meio. Eu sentaria com ela e conversaria. Porque o que acontece? A pessoa, ela tem até 2 anos para resolver entrar na justiça. E quando ela entra, ela pede até 5 para trás. Então, tá. ela pode pedir 5 anos retroativo, e já que ela é tão boa, faz essa promoção para ela. Fala assim, olha, nós queremos te promover e aumentar seu salário. Tipo, dá uma jogada de mestre. É o que eu fiz, Carmen. Minha intenção é que ela treine alguém e passar a ela a um cargo um pouco maior. E aí, uma vez que a outra fica boa, falar para ela que tem que ser registrada. Eu já conversei com ela, ela aceitou antes. ser registrada. Não. Não existe isso. Olha, eu vou te dar 1 milhão para você ficar boazinha. Não. Você fica boazinha que você ganha 1 milhão. É o contrário. Você está querendo se colocar ficar em mais boa que ela vai treinar. Você Ficar tá boa querendo que ela vai ser... treinar. Não. Você está querendo se colocar em mais encrenca. É o contrário disso. Eu vou te promover se você se registrar agora. Nada de, eu vou te promover, você vai treinando as pessoas e quando as pessoas ficarem boas, aí eu te registro. Não, porque você não tem nenhuma garantia de que ela vai cumprir com a palavra dela. Nenhuma garantia. Não existe isso, você vai estar se complicando mais, você vai estar entregando mais munição para ela, mais munição, porque aí, primeiro, você faz a proposta desde que ela se registre. Desde que ela se registre. Você não dá um carro de presente para o filho para que ele passe na faculdade. Primeiro ele passa na faculdade para ver se vai ganhar o carro, né? Primeiro, Eu tenho a uma pessoa dúvida. tem que fazer, tem que ser registrada, tem que realmente você coloca, olha, nós vamos contratar pessoas e se você conseguir ocupar esse cargo, a sua missão vai ser fazer isto, você já vai ser promovida. Aí primeiro você registra ela como, eu não sei qual é o cargo que ela tem, mas você registra ela no cargo que ela tem. Qual que é o cargo dela? Auxiliar de cozinha. Tá, primeiro ela é registrada como auxiliar de cozinha, para depois ela poder passar para líder de cozinha. Primeiro registra no cargo que ela tem. Quando passam 3 meses, período de experiência e tudo mais, aí você já deixa claro que ela já vai poder ser promovida. Mas que se ela não for registrada como líder de cozinha, ela não vai mais poder permanecer na empresa, porque agora existe uma coisa que se chama e-social. E o e-social não permite isso. O e-social não permite. Que por vocês, claro que vocês queriam que ela continuasse como tá. Mas a culpa é do e-social. Põe a culpa em alguém. Porque aí você tira isso do peso da relação do dia a dia. E, de fato, é contra a lei. Totalmente contra a lei. E aí eu te pergunto, uma pessoa
que não tem o menor embasamento de lei, como que ela pode liderar alguém? Quais vão ser as ingerências que essa pessoa vai fazer ao liderar alguém no dia a dia? Como que essa pessoa vai ter tato para aplicar uma advertência porque a pessoa fez algo errado e vocês não estão na empresa? Ela não vai saber. Porque é uma pessoa que cria suas próprias leis. É uma pessoa que acha que está sozinha no mundo, que não tem ninguém fazendo nenhum tipo de lei, que as leis não existem. Porque ela cria suas próprias regras e vocês estão alimentando isso. Trazer ela foi um grande erro. Querer promovê-la sem ela estar registrada é outro grande erro. Carmen, ontem eu assisti uma live sua que dizia assim que um pé de goiaba não pode dar caqui, né? E Exatamente. eu já falei pro meu marido assim 200 vezes, essa pessoa não é líder, ela não é líder, não é da natureza dela, entendeu? Não é da natureza dela se preocupar com os demais, porque ela não está preocupada com vocês. Como é que. Uhum, Porque assim, um líder, gente, um líder, ele é preocupado com o todo. Ele é o preocupado em trazer os resultados para a empresa. Ele se preocupa com isso. Uma pessoa como ela não está nem aí se o Ministério do Trabalho bater na tua porta. Eu tenho tantos alunos que já receberam a visita do Ministério do Trabalho que eu fico boba de ver como isso acontece. O Ministério do Trabalho, ele bate na tua porta, ele vai falar, me dá o contrato de trabalho daquela pessoa? Ai, de você se você não tiver. Você tem que ter um saquinho com o contrato de trabalho, todos os olerites assinados por ela, tudo aquilo que pertence àquela pessoa dentro da tua organização. E ela não tá nem aí com vocês, gente. Ela não está preocupada com vocês. Se vocês correm risco, não correm risco, ela quer o dinheiro dela. Ela quer enganar o governo. Como é que vocês vão pôr uma pessoa assim para liderar? Ela quer enganar o governo. Provavelmente ela engana vocês e vocês não percebem. Quando a gente fala de comportamento humano, e o meu mestrado é justamente em psicologia, em avaliação de pessoas, eu fiz mestrado nessa disciplina. Nós precisamos considerar os indicadores. Eu não estou dizendo que sim. é assim. Eu estou dizendo que você está me apresentando indicadores. Uma pessoa que quer receber auxílio emergencial do governo, uma pessoa que não quer ser registrada, uma pessoa que quer dar todas as ordens, ela tem uma probabilidade estatística muito grande dela dar nó em pingo d'água em outras áreas também da vida dela. Porque para ela, vocês estão correndo risco e ela não se preocupa, ela não tem compaixão. Por quê? Ela não está nem aí se ela tem registro, não tem, se a sua empresa pode fechar, a prefeitura pode passar na tua empresa e fechar a tua empresa, porque você está com mão de obra sem registro. Ou se você não tem um alvará, ou se tem alguma coisa acontecendo, eu colocaria para fazer o registro dela imediatamente, caso contrário, ela que saia da empresa. Porque o direito do trabalho, a pessoa não pode abrir mão. Eu não posso falar para você, ai, compra minhas férias que eu estou precisando de dinheiro. Eu não posso falar. A lei diz que ela só pode vender 10 dias das férias. E aí tem um monte de gente que compra férias anos e anos e anos e anos. Quando a pessoa sai, ela entra na justiça e recebe tudo de novo. Ela comprova que ela estava trabalhando, às vezes até com o WhatsApp de que ela recebeu do chefe. E estava trabalhando de fato. As pessoas Aham. também não precisam produzir prova. Quem tem que produzir prova é a lei. É a lei. O pessoal está dizendo que talvez ela não saiba que vai prejudicar a empresa. Eu acho difícil, uma vez que eles já falaram que é para ela ser registrada tantas e tantas vezes. E eu acho difícil. Para mim, ela só está enxergando o umbigo dela, que ela quer receber o dinheirinho do governo, que ela quer receber, e ela está fazendo uma poupancinha, porque ela já sabe que no momento em que ela for dispensada, ela entra na justiça. E Eu quanto acho que mais ela tempo ela ficar com vocês, mais ela recebe. quer receber o dinheiro inteiro e não quer os descontos. Esse é o problema. Já tem Uhum. seus Sim, enganar o orçamento governo. mensal e Enganar o governo.
É mais do mesmo que você está trazendo. Ela quer enganar de todas as formas. Se tem uma coisa que me incomoda é quando a gente pede uma nota fiscal e parece que você falou um palavrão. A pessoa fala assim, nota fiscal? Cupom? Ai, a máquina está desligada. Mas são 3 horas da tarde, como que a máquina está desligada? Ai, cupom É fiscal? sonegar. Ai, a contabilidade não mandou o bloquinho, como se eu tivesse nascido ontem. Ai, Uhum. cupom fiscal, sabe? Ninguém quer pagar cupom fiscal, as pessoas querem fazer caixa 2, as pessoas querem reclamar depois de político. As pessoas, elas querem viver e criando suas próprias regras. Então, nós estamos vivendo tempos em que os valores na sociedade estão muito invertidos. E aí a gente tem que avaliar se é isso que a gente quer para a nossa empresa ou não. Porque essa história de, ai, cupom fiscal, nossa, eu não sei como emite, a minha funcionária não está aqui. Hã? Eu já escutei isso várias vezes, gente. É muito feio. É muito feio. Não Sim. façam isso com as suas empresas. Porque se for Não. eu que estou lá comprando, eu faço questão de passar o cartão de crédito, entrar na Nota Paulista e denunciar. Ai, com muito prazer. Pelo Você menos é muito parecido comigo. Eu tento fazer, só que eu esbarro, entendeu? No meu então, marido. mas agora ele está aqui. Agora eu estou aqui puxando a orelha dele e mostrando para ele todos os riscos que vocês correm quando vocês se tornam empresidiários. Olha lá o pessoal falando que a situação tá difícil, que agora é poste que faz xixi no cachorro. Pois é, a gente vê cada bandido cuidando da CPI que dá até medo. Dá até medo, né? Os Olha, eu passos sempre vi políticos. funcionários que queriam ser registrados. E é a primeira vez que eu vejo as pessoas que não querem ser registradas. Então, mas ela não Entendeu? quer com o objetivo de enganar. E aí eu te pergunto, como é que Sim, você vai ter uma empresa que cresce, com uma equipe assim? Como é que você vai poder confiar? Porque o que você escreveu no formulário, eu li o formulário. Você leu. fala em confiança, que você não confia em deixar a empresa sozinho. Lógico, eu também não confiaria. Eu também não confiaria. E Não como, tem como você confiar numa pessoa assim. Agora, se você tem toda a descrição das atividades, de tudo aquilo que aquela pessoa faz, se você tem um contrato assinado por aquela pessoa, carteira de trabalho assinada, você treinou aquela pessoa do que ela tem que fazer em cada circunstância que acontece na tua empresa. Aí ela tem que crescer dentro da tua empresa. E não tem outra forma se não for confiar. Você precisa confiar na pessoa. Aí não tem jeito. Sim, Olha lá, uma funcionária assim contamina todo o rebanho. Complicado isso, né? Bem complicado, bem complicado. E aí a sua empresa não vai crescer e vocês estão, na verdade, vou falar algo que vocês não vão gostar, mas vocês estão se sabotando. Qual parte de vocês que está se sabotando com um bom produto, uma boa demanda, de verdade, se vocês se entregassem aqui na minha cidade, 80 quilômetros de São Paulo, eu ia querer. Manda uma caixinha, manda o motoboy entregar uma caixinha aqui. Porque não existe empanadas assim. É difícil achar e quando a gente acha é muito diferente das que a gente come lá fora. Porque eles sim. vão adaptando os ingredientes, adaptando, Aham. que ela fica tão Que muda. diferente, gente. E o tempero daquela carne é muito diferente da forma que a gente tempera a carne moída. Não que seja melhor ou Sim, pior, é diferente. E aí a diferente. gente sente saudade de comer. Então, vocês têm bom produto, vocês têm tudo para crescer. Mas tem uma parte dentro de vocês que não está preparado para crescer, que está preparado para contar histórias tristes.
Porque essa é a sua zona de conforto. E aí, como é que estão as coisas? Nossa, terríveis. Você não sabe. Ai, eu fiz uma live com a Carmen e ela falou que a gente está fazendo tudo errado. Eu não sei mais o que fazer. E eu fico aqui, eu vou acabar brigando com meu marido, eu vou ficar sem comer empanada, eu não sei cozinhar, em casa não tem nem janta, eu não sei mais o que fazer. Então, tudo de... Isso acaba virando a nossa zona de conforto. E a Sim, gente está sim, verdade. acostumado a falar isso. O Sim, que que não é a nossa zona de conforto? Alguém fala assim, nossa, que carro bonito. E você fala o quê? Ah, mas é parcelado, tem prestação, o IPVA é caro. Você começa a achar motivos para não ter um carro bonito. Ah, aham, mas vocês viajaram, foram com a família toda, foram para Disney. Que viagem boa! Ah, não foi boa. Fiquei no aeroporto esperando, deu problema no avião, e não sei o que, sabe? Por mais que vocês cresçam, vocês vão continuar levando as reclamações com vocês. sim, Para agora de reclamar e entenda que vocês é quem dirigem a empresa. Não é ela pediu para não ser registrada. Vocês é que permitiram que ela entrasse sem registro. Ah, eu volto, mas eu volto sem registro. De jeito algum. Quanto tempo ela ficou afastada do primeiro período para o segundo? 3 meses. Pois é. Vocês já tinham 3 meses de liberdade e vocês voltaram a correr risco. E quando ela entrar na justiça, ela vai pedir do período todinho, incluindo esses 3 meses. E assim, você acha? Ela não tem escrúpulo para enganar o governo, nem INSS, nem ninguém. Você acha que ela vai ter escrúpulo para colocar vocês na justiça? Talvez ela não faça isso agora, que vocês ainda estão aí com as pernas meio quebradas, mas daqui a uns 2 anos, quando vocês estiverem bem, ela vai saber que vocês estão bem. E aí ela pede. Sim, Ela tem sim. 2 anos para entrar na justiça. E aí ela vai pedir desde o primeiro dia que ela pôs o pé na tua empresa. Não façam isso, gente. Não vale a pena. Conversa honestamente, bota a culpa no E-Social, ou você vai ser registrada, né? E quem sabe um dia você pode ocupar um cargo de liderança, não usem a palavra gerente, não prometam datas. Quem sabe um dia você é muito boa no que você faz, mas neste momento eu vou te registrar com o cargo que você tem. Se você não quiser ser registrada, você não volta aqui. E ponto. E vocês vão encontrar a pessoa certa, mas não do jeito que vocês estão fazendo de seleção. Passou na porta, testa. Passou na porta, testa. Às vezes a Pasa que pessoa además después, perdeu o currículo aí na porta e já estão ligando para a pessoa vir. É, Não. Vocês têm que divulgar a vaga, tem que ter mais de 100 currículos para que vocês possam fazer uma seleção decente. E como é que você vai conseguir mais de 100 currículos? Criando um e-mail só para o teu currículo. Por exemplo, quero trabalhar empanada@gmail.com. Olha que e-mail bonito. Quero trabalhar empanada@gmail.com. E aí, Patrícia, você é da área de marketing? Patrícia não, Renata, desculpa. Renata. Você é da área de marketing, Renata? Aí você já começa a contratar pessoas. E você coloca isso no Facebook. Facebook tem grupos de emprego. E Sim. aí você pede para participar nos grupos de emprego, senão ele não deixa você publicar. Participa de 1, de 2, de 10, de 20 grupos de emprego e republica a vaga todos os dias. Todos os dias você vai e republica a vaga. Todos os dias. Carmen, quanto tempo você acha que leva, em média, uma boa seleção? 5 dias. 5 dias? Para esse nível de Caraca. profissional, sim. Mas você tem que começar hoje. Porque você vai Tá. estar publicando, publicando, publicando. E depois você vai ter uma grande quantidade de currículos, de e-mail, tal, né? E aí você pode mandar uma mensagem para eles. São pessoas hoje em dia, né, que conseguem todo mundo acessar o celular, tal. E aí você vai estar avaliando a experiência deles e tudo mais e tira o dia só para fazer as entrevistas. E você pode estar chamando as pessoas de 4 em 4 para fazer entrevista, elas vão ficar todas afastadas de máscara. Me fala da tua vida familiar, me fala você, me fala você, me fala você. Me fala da tua formação escolar, me fala você, 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 você.
Agora me fala da sua experiência profissional. Me fala você. Agora me fala por que eu deveria contratar vocês. O que vocês têm a ver com empanada? Fala você. Fala você, fala você, fala você. E aí você termina com as 4. Num prazo de mais ou menos 45 minutos, você conseguiu um bom overview das 4 pessoas. Depois disso, né? Overview é uma visão do alto das 4 pessoas. Aí você começa a selecionar as pessoas que você quer para estar trabalhando, que aí você vai fazer uma entrevista individual e um teste. Ah, mas então eu posso fazer um dia de teste? Não, não deixe esse teste passar de Ia uma hora. perguntar agora. Ah, Porque é? não, de jeito nenhum. A forma que a pessoa segura na faca, você já sabe se presta ou não presta. O teste pode ser tão simples quanto corta essa cebola. O jeito que a pessoa segura, o jeito que a pessoa mexe a colher. Gente, eu me lembro quando eu queria fazer brigadeiro em casa, a minha mãe falava assim, não é desse jeito que mexe a panela de brigadeiro. Porque eu mexia assim, sabe? Gente que não sabe cozinhar. E depois, quando eu fui ficando mais velha, eu percebi que todo mundo que não sabe cozinhar mexe a panela assim, para frente e para trás. Isso não mexe nada. À medida que você se torna cozinheiro, você aprende a mexer uma panela, você aprende a misturar os ingredientes. Você pede para essa mulher mexer uma panela, você já sabe se ela sabe ou não sabe. Você não precisa ficar com ela um dia inteiro para chegar à conclusão de que ela não sabe. Você vai fazer um teste de cabeleireiro, o jeito que a mulher pega no teu cabelo, assim, parece que é com nojinho, assim, já não sabe, gente. Já não sabe. Então, a gente tem que olhar com bastante atenção, faz um teste, vê o que está acontecendo com a pessoa, não deixa esse teste passar uma hora. E daí, então, você faz uma entrevista com a pessoa mais aprofundada, vai buscar referências nos empregos anteriores, vai buscar referências. E você vai trazer uma pessoa que tenha, sim, experiência, mas que seja uma empregada, que seja registrada e que seja uma pessoa que vai fazer a sua empresa crescer. Porque você, dona Renata, está se escondendo atrás dessa confusão toda para não fazer o que precisa ser feito. Já era para você estar fazendo tráfego para empanada. Já era para você... Eu faço. Quanto você gasta por mês de tráfego? Uns R$ 400. Uhum. E qual que é o valor que você paga? Você faz anúncios e qual é o valor que você paga por cada visualização? Ó, o último anúncio eu paguei R$ 3,53 por clique. Uhum. Clique de conversão. Você fez anúncios por conversão. Clique de Isso conversão. significa que você está fazendo propaganda, que quase todo Sim. mundo de marketing faz. Propaganda custa Sim. caro e não dá retorno. Você precisa fazer conteúdo que agregue valor, que é o que a gente chama de um anúncio de valor. Um anúncio onde você insere essa empanada no dia a dia da pessoa. Onde você vai estar fazendo vídeos. Vídeos falando até das calorias da empanada, comparando a empanada com a esfirra, coloca a empanada do lado, corta, coloca a esfirra do lado, corta, mostra por dentro uma, por dentro outra, fala qual você prefere, né? Tudo isso, gente, tudo isso. Tem que ter anúncios que agreguem valor. Quais são as calorias que vale por uma refeição? Você precisa olhar, inclusive, quais são os horários que tem o Instagram tem mais visualizações, porque não é colocar R$ 400. Você precisa aumentar o orçamento dos anúncios que estão com custo de visualização menor e reduzir o orçamento de onde está maior ou até excluir. E esses públicos, né, que você anuncia, você tem que ir testando todos os dias. E qual é a tua meta de aumento do teu Instagram? Porque senão você fica pondo os R$ 400 e você não está tendo mais pessoas que estão seguindo vocês. E parar com posts de propaganda. Posts de propaganda não funciona. Não funciona. O que funciona são posts que a pessoa interage. Quanto mais posts de propaganda você coloca, menos distribuição orgânica você tem. Hoje, o que melhor está distribuindo organicamente no Instagram é o Reels. Porque o Reels, eles estão muito afim de bater o TikTok, não vão conseguir, mas eles estão fazendo de tudo para bater o TikTok. Então, organicamente, se você publica no Reels, você tem muito mais
possibilidades de resultado do que publicando somente no Insta, no Story ou no Insta. Tem muita coisa acontecendo. Eu sugiro que você estude Thiago Tessman, Conrado Adolfo, e vai fazer o que precisa ser feito. Porque de que adianta você ficar na cozinha, que nem gostar da cozinha você gosta? Você precisa ser a diretora. Você está Sim. fazendo as vendas, você está fazendo tudo na empresa. Só que, se você está trabalhando no estratégico, né, você tem muito mais tempo para fazer a tua empresa crescer. Enquanto você está lá na cozinha, sem nem gostar da cozinha, as coisas não Não, hoje eu acontecem. não faço mais cozinha. Uhum. Só quando o bicho pega. Pois é. Pois é. Mas não é para o bicho pegar. Não é para o bicho. Uhum. Não é para o bicho pegar. A Marli está dizendo que ela não arruma funcionários, né, do ramo. Eu não me preocuparia em arrumar funcionários do ramo. Eu me preocuparia em arrumar gente boa, Marli. E LinkedIn é para níveis de analista para cima. Se você vai contratar um analista financeiro, um analista de RH, um contador, né? Aí um técnico, um engenheiro, você publica no LinkedIn. Mas se você vai contratar auxiliar de cozinha, eles não estão no LinkedIn, eles estão no LinkedIn. Facebook. É diferente, cada rede social, né, tem a sua realidade. Cada uma tem a sua realidade. Carmen, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação assim, por exemplo, registro o funcionário. Digamos que eu registro essa minha funcionária. O que é direito adquirido? Por exemplo, ela nunca chega no horário, o horário certo. Sem Então, o registro, meu não tem contador. direito nenhum sobre ela. Ah, tá. O Sem direito registro, seria. acabou. Ah, Você não cumpriu com a tua parte, você não pode cobrar nada dela. não, ok, mas assim, Daqui, daqui para frente, ela foi registrada, chegou atrasada, levou, sei lá, uma advertência, ela pode virar para mim e falar assim: ah, mas eu nunca cheguei no horário certo e você nunca reclamou. pode, claro que pode. Porque E aí isso eu faço o quê? significa, aí Ah, você tá. vai criar uma regra a partir de agora, a política sobre os horários são essa. A partir de agora, e você tem que criar uma política. Porque como você nunca se importou, ela acha que tá tudo bem. E perante a justiça, você a perdoou. Tem o perdão tácito, ok? Ok. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque você acha que registrando ela e colocando esse monte de regras, você acha que ela vai durar quanto tempo? Não sei. Vai querer É. durar quanto tempo? Olha lá, a Lisângela falando, você vai registrar ela mesmo assim? Então, a pessoa está dizendo que você é bem corajosa de querer registrar essa pessoa. Essa pessoa, ela já tem um risco iminente. Ela já tem um risco. Ela provavelmente vai entrar na justiça e provavelmente vocês vão perder. Eu adoro trabalhar com probabilidade estatística. Então, é estatística. É estatística. As chances que você tem dela entrar na justiça são altíssimas. Porque ela dá nó em pingo d'água, ela quer dinheiro do governo, ela não quer pagar o INSS, ela quer isso, porque ela não vai querer o dinheiro de vocês. Vai pegar. Então as chances são altíssimas. E ela vai ganhar você registrando ou não registrando. Ela teria que permanecer registrada, quietinha, tudo de boa, 3 anos e meio. Com tudo acontecendo certinho. Mas se você vai começar a colocar um monte de regra, você acha que ela vai ficar? Você acha que você vai manter ela 3 anos e meio, bonitinha, né? Fazendo tudo certinho, fazendo no horário correto? É. Não, né? Ela não vai ficar. Por quê? Ela já está habituada a um ritmo onde quem manda é ela. E só vocês não perceberam isso. Só vocês não perceberam. Quem manda é ela na empresa. Ela determina que horas ela chega, ela determina o que ela vai fazer primeiro. Tanto que vocês querem até que ela treine alguém, de tanto que ela manda. Ela manda. Vocês são apenas empresidiários. Desculpa a sinceridade. E o seu marido,
Aluno meu. Carmen, eu tenho mais uma pergunta que ele falou que ia postar na comunidade, mas eu Aham. tenho certeza que não foi feita. Nunca. O que que você aconselha? Que eu pague o piso normal da categoria ou o piso diferenciado? Se eu pagar o diferenciado, eu sou homologada pelo sindicato. Uhum. E o piso normal, você não, você paga um pouco a mais, mas a homologação do funcionário não passa pelo sindicato. Que Porque o conversa meu é essa de contador, revogação pelo sindicato? ó, o meu Vamos contador começar falou trocando assim: de contador, então. mulher do céu, já troquei 3 vezes. Gente, sindicato morreu. Esqueça o sindicato de empregado. O que existe é só o sindicato dos patrões. Os sindicatos, até 2017, você era obrigado a descontar um dia de trabalho por ano do teu empregado e dar para eles. Você era obrigada a fazer homologação lá, até 2017. Você era obrigada, se você quisesse fazer um banco de horas, eles tinham que homologar. Tudo eles tinham que homologar. Até 2017. A gente está em 2021. 2021. Mas a convenção Já se passaram coletiva, 4 anos. Convenção coletiva é outra coisa. Convenção coletiva é um acordo que existe entre o Sindicato dos Empregados com o Sindicato dos Patrões que estabeleceram aquelas métricas. A convenção ah, coletiva você é obrigada a seguir, tem força de lei. Agora, homologar no sindicato não existe mais há anos. Há anos. mas a convenção diz que quem recebe o piso diferenciado tem que ser homologado no sindicato. Esqueça. Você vai Sério? pagar o piso da categoria. Não existe homologação em sindicato. Não existe mais. De Eles nenhum piso. estão. Você concorda que eles estão desesperados atrás de dinheiro? Concordo. Agora, o que você tem que ver é se quando você paga esse piso menor, a gente está falando de quanto? Quanto para um, quanto para outro? O menor era 1.230 e o Hum, maior é 1.561. No tá. menor, eu tenho que pagar o seguro de vida e o plano médico. E plano médico do sindicato? Não, não do sindicato, um que eu escolha. Ah, Está na convenção coletiva. tá. Você tem que. Sim, a convenção coletiva tem força de lei. É que cada dia eu me surpreendo mais com as convenções coletivas que eles escrevem. E aí você tem que pagar um plano médico para os funcionários e o que mais? O seguro de vida. Tá. Seguro de Sim, vida, você vai bom, gastar, tipo, no máximo R$ 80 para todos os seus empregados, sim, eu já que é o que tenho você já. faz no banco, e ele é de acordo com o seu CNPJ. Então, todo mundo que está dentro da tua folha de pagamento entra. Se tem 10, se tem 5, se tem 2, todo mundo entra, vai custar mais ou menos de 50 a R$ 80. Agora, essa questão do plano médico, tem planos médicos muito em conta por aí. Tem planos Sim, sim. médicos com a coparticipação do empregado e que é muito em conta. E aí você pode estar colocando. E o que mais eles pedem? Não pode ter coparticipação. Eu tenho que pagar ele integral. Eu acho que é mais vantajoso você ir direto para o piso dos 1.500, que vai fazer com que você encontre empregados melhores. Porque se você paga acima do que todo mundo paga para auxiliar de cozinha, concorda que você vai ter mais bala na agulha para contratar? Sim. Você está pagando acima. Você vai ter muito mais bala na agulha para contratar. Enquanto todas as outras empresas estão lá pagando 1.200 e não estão fazendo negócio de saúde, coisa nenhuma. Essa história de convênio médico, gente, custa 400, R$ 500 convênio médico. Dependendo da idade da pessoa, pode custar bem mais. Bem mais. O seguro de vida, tudo bem, é baratinho, é importante você ter. Eu teria, porque às vezes tem algum acidente, Ah, alguém eu morre, tenho. alguma coisa, é muito barato, eu não negociaria seguro de vida. Mas o plano de saúde, você precisa ver se a sua empresa tem condições de pagar.
Porque o plano de saúde já não é tão barato. Se é o plano de saúde com coparticipação, tudo bem. Mas se não é o plano de saúde com coparticipação, já não está mais tudo bem. O próprio sindicato indica, né? Uma seguradora. Lógico que não, né? Ele vai indicar onde ele está ganhando dinheiro. E dentro da seguradora, o plano sai bem em conta. Então, assim, eu ficaria abaixo dos 1.500. Entendi. Bem Mas você significativo. continua sem bala na agulha para contratar. Mas diga uma coisa, aí é mais uma questão estratégica, é você quem decide. Que nem quando as pessoas perguntam, mas eu vou proibir o celular, eu vou proibir que a pessoa chegue atrasada. Eu sempre dou o exemplo do Google. No Google, você entra a hora que você quer, você não quer trabalhar, quer ir para a cantina, tem várias cantinas espalhadas no Google, tudo com bom e o melhor em cada cantina e ninguém paga nada, as pessoas se servem à vontade. E eu vi isso com os meus olhos. Tem sala para jogar videogame, tem sala para meditar, tem sala para ouvir música. A pessoa trabalha a hora que ela quer. E o Google não é pobre. Então, tudo é uma questão de estratégia. Estrategicamente, eu buscaria uma pessoa na faixa de R$ 1.500. Na minha opinião, você vai ter pessoas para que você possa promover depois. Você vai ter pessoas de um nível melhor. E é possível que quando vocês estiverem mais estabilizados, você queira, inclusive, pagar a assistência médica para todo mundo. De repente, a meta do sindicato. E talvez você comece a ter pessoas ganhando 1.500, pessoas ganhando 1.200. Que é auxiliar de cozinha líder e o auxiliar de cozinha que está entrando agora. Sim. Eu pensaria neste momento e trazer uma pessoa boa. Neste momento. Depois, nas próximas contratações, você repensa a estratégia. Mas agora você precisa de uma pessoa, não que saiba fazer empanada, mas que entenda de cozinha. E se você tem um diferencial no salário, você tem um atrativo maior. Sim, sim. E cuidado com essa mulher que está cuidando da tua empresa. Mas não adianta, não tem um jeito de fazer a forma errada e fazer com que ela se pareça certa. Não dá. Pare de ser refém da sua equipe. Qualquer pessoa que te coloque em xeque, ou é assim ou é assado, escape. Escape porque essa pessoa ela começa pequeno e vai colocando mais e mais e mais e mais em xeque. Então toma bastante cuidado. E a gente precisa encerrar. Eu agradeço realmente a confiança, agradeço vocês estarem aqui. E chega de ser presidiário. Vamos dirigir a empresa. Pessoal, tá bom, obrigada. Até a próxima. Tchau, Muito tchau. Obrigado, Carmen. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.